que essa leoa tem de diferente? O que sua aparência denuncia como especial? Em um dos lugares mais selvagens e indomados da Terra, o delta do Okavango, em Botsuana, um bando de leões domina a paisagem. Esses majestosos predadores, conhecidos por sua força e coragem, patrulham as vastas planícies alagadas, sempre à espreita, sempre prontos para a próxima caçada. Cada movimento é preciso, cada passo é calculado. Eles são os senhores deste reino, caçadores formidáveis que desafiam os gigantes do continente africano. Os búfalos, enormes e poderosos, são a presa escolhida por esses leões destemidos. É um jogo de sobrevivência onde a tensão é palpável e diária. Cada rugido ecoa por quilômetros. Cada ataque é uma explosão de força bruta. Este é o espetáculo da natureza em sua forma mais pura e selvagem. Um show épico que se apresenta todos os dias em terras africanas. A principal característica dos leões são suas jubas, símbolo de poder e autoridade. Elas não apenas intimidam rivais, mas também atraem as fêmeas. Uma juba cheia e escura é o troféu dos maiores e mais fortes machos. Mas e se eu te mostrar que a leoa mais rara do mundo também tem uma juba de dar inveja em qualquer leão macho por aí? Conheça Mamoriri, a rainha do delta do Okavango, uma anomalia da natureza ou uma maravilha genética. Essa é uma leoa com juba que desafia as leis do reino animal. Prepare-se para explorar a vida dessa extraordinária leoa e descobrir os segredos ocultos nas planícies do Okavango. Você está prestes a testemunhar uma história de mistério e força, protagonizada por felinos que são marcas em seu habitat, os leões. Attention! Nós estamos na jornada para fazer 500 mil inscritos. São 4 anos sonhando com esse momento. Nós te pedimos que está aqui nesse vídeo agora. Se você não é inscrito, por favor, nos ajude a concluir essa nossa meta. Seria incrível se nós conseguíssemos chegar a 500 mil inscritos ainda em 2024. Contamos com a sua ajuda. Vamos pro vídeo. Bem-vindo ao coração selvagem da África. Bem-vindo ao mundo de Mamoriri. Os leões são máquinas de caça, projetados para identificar, atacar e abater. Por isso se tornaram ícones do poder e da selvageria do continente africano. Eles são conhecidos por suas impressionantes jubas, força incomparável e comportamento social complexo. Mas para entender a verdadeira dinâmica dessas criaturas é essencial conhecer as diferenças entre leões e leoas e entender o porquê o senso comum diz que somente os machos dessa espécie podem ter jubas. Os leões machos são maiores e mais robustos, com jubas que variam de dourado claro a preto profundo. Essas jubas não são apenas para exibição, elas servem como uma proteção vital durante confrontos com outros machos, absorvendo golpes que poderiam ser fatais e protegendo seu pescoço. Além disso, a juba é um indicativo de saúde e vigor. Machos com jubas mais escuras e volumosas são frequentemente mais atraentes para as fêmeas, sinalizando altos níveis de testosterona e uma melhor capacidade de proteger o bando. As leoas, por outro lado, são mais esbeltas e ágeis. Elas não possuem jubas, o que facilita a movimentação durante as caçadas e uma visão mais ampla para isso. Sua estrutura física é otimizada para velocidade e agilidade, permitindo que coordenem ataques precisos e mortais contra suas presas. Em um bando de leões, cada indivíduo tem um papel crucial. Os machos são os guardiões, defendendo o território e o bando contra intrusos e ameaças. Eles também patrulham as fronteiras, marcando o território com urina e rugidos imponentes que ecoam por até 8 quilômetros.
As leoas, entretanto, são as principais caçadoras e provedoras. Elas trabalham em equipe para cercar e derrubar presas, garantindo que o bando tenha comida suficiente. Além disso, elas são responsáveis por cuidar e proteger os filhotes, ensinando-lhes as habilidades necessárias para a sobrevivência. Essa estrutura social bem definida é essencial para a sobrevivência do bando. Conhecer essas características e comportamentos permite que turistas, caçadores e profissionais da vida selvagem identifiquem e compreendam esses animais incríveis. Os grupos familiares de leões transitam muito bem entre a força física, estratégia e instinto. Mas então, algo extraordinário aconteceu, algo que desafiou o que sabíamos sobre leões e leoas. Foi um dia que mudou para sempre a compreensão de um dos guias mais experientes da região. O caso se tornou famoso em 2015, porém em 2010 foi que essa leoa foi descoberta. O que parecia ser mais um dia comum para John, um guia de safari com anos de experiência no delta do Okavango, se tornou um marco na sua carreira e também na história da região. Nesse dia específico, sua missão era clara: levar os turistas para ver os magníficos leões que habitam essas terras. Ele já havia guiado inúmeras expedições, conhecia cada canto do delta e podia identificar qualquer leão à distância. Mas naquele dia, algo peculiar chamou sua atenção. Enquanto guiava o jipe pela vegetação, John avistou um grupo de leões ao longe. Ele parou o veículo e começou a observar com seus binóculos. Algo não estava certo. Havia um leão com uma postura estranha, diferente dos demais. Ele ajustou o foco e percebeu que o leão tinha características diferentes. Era uma leoa, mas não uma leoa comum. Ela possuía uma juba impressionante, densa e escura, que rivalizava com as dos machos mais imponentes. John não podia acreditar no que estava vendo. A leoa se comportava como uma fêmea, movendo-se com a graça e agilidades típicas de uma fêmea. No entanto, sua juba fazia parecer um macho. Este era um evento sem precedentes, algo que ele nunca havia presenciado em todos os seus anos de safari. Rapidamente ele contatou outros guias e pesquisadores pelo rádio, descrevendo a incrível descoberta. A notícia se espalhou rapidamente e todos estavam ansiosos para ver essa leoa incomum. A leoa com juba, batizada de Mamoriri, se tornou uma lenda no delta do Okavango. Sua presença desafiava as normas e encantava todos os que tinham a sorte de vê-la. Mas Mamoriri não era a única. Outras leoas com jubas começaram a ser avistadas, cada uma trazendo consigo um mistério a ser desvendado. O que causava essa anomalia? Era algo genético, hormonal ou talvez uma combinação dos dois? Pesquisadores começaram a investigar, coletando amostras de sangue e realizando testes genéticos e hormonais. A resposta, embora ainda incerta, começou a ser revelada. Leoas como Mamoriri possuíam níveis elevados de testosterona que provocavam o crescimento das jubas e influenciavam alguns comportamentos típicos dos machos. Essas leoas desafiavam as expectativas e redefiniam o que significa ser um leão. Elas mostravam que a natureza ainda guarda muitos segredos esperando para serem descobertos. E o que parecia ser o fim da descoberta era apenas o início da jornada. Até o aparecimento de Mamoriri e suas semelhantes, as leoas com jubas eram consideradas uma raridade quase mítica. A ausência de estudos sobre esse fenômeno não se devia à falta de interesse, mas sim à sua extrema raridade e à dificuldade de observação no vasto e inóspito território africano. Historicamente, as leoas com jubas eram tão raras que os poucos relatos existentes eram vistos com ceticismo. As jubas até então eram consideradas uma característica exclusivamente masculina, associada diretamente aos altos níveis de testosterona e ao desenvolvimento sexual dos leões machos. O contrário era uma realidade mais aceita, afinal, uma linhagem rara de leões machos sem juba, muito semelhante a leoas, já havia sido identificado na região de Tsavo, a mais de 3.000 quilômetros do delta de Okavango. 2 deles ficaram famosos por serem devoradores de homens, como já contamos aqui no canal, e possuem seus corpos expostos em um museu atualmente.
Inclusive, em breve temos um vídeo sobre eles atualizado com muito mais informações. Mas voltando às leoas incomuns, do ponto de vista científico, a existência de jubas em leoas parecia impossível. A testosterona, o hormônio responsável pelo desenvolvimento das jubas nos machos, está presente em níveis muito mais baixos nas fêmeas. A teoria predominante era que apenas uma anomalia hormonal significativa poderia causar o desenvolvimento de jubas em leoas. As leoas normais, ou seja, aquelas sem jubas, possuem níveis de testosterona que não são suficientes para estimular o crescimento de uma juba. Elas são adaptadas para funções diferentes dentro do bando, focando em caçar e cuidar de filhotes, sem a necessidade das características protetivas e de exibição das jubas. Mas as leoas com jubas, como Mamoriri, apresentam uma combinação única de características que as distingue de suas irmãs sem jubas. A primeira diferença notável é obviamente a presença da juba, que varia em densidade e cor, mas é sempre mais proeminente do que em qualquer leoa normal. Algumas se assemelham a jovens leões machos e outras a leões adultos. Mas a diferença não são apenas visuais. Comportamentalmente, essas leoas também exibem traços tipicamente masculinos. Elas rugem com mais frequência e vigor, marcam território com urina e até exibem comportamento de dominação, como montar em outras fêmeas. Isso mesmo que você ouviu, comportamento comum entre leões machos, mas não entre leoas. Leoas com jubas, devido ao seu comportamento mais assertivo e agressivo, frequentemente assumem papéis de liderança e proteção, especialmente na ausência de machos. Foi observado que em algumas ocasiões em que os machos saíam do bando para suas patrulhas, Mamoriri não foi caçar com as demais leoas, mas ficou patrulhando o local que servia como base do seu grupo, da mesma forma que um macho costuma fazer. No entanto, quando os machos estão presentes, essas leoas com jubas continuam a participar das atividades normais das leoas, como a caça e o cuidado com os filhotes. Um aspecto intrigante é a sua capacidade reprodutiva. Observações em campo indicam que, embora essas leoas acasalem com machos, muitas vezes elas não conseguem engravidar. A pesquisa sugere que os altos níveis de testosterona podem interferir na fertilidade, tornando essas leoas inférteis. Isso levanta questões sobre a perpetuação genética desse traço. Como ele foi passado na cadeia de descendentes então? Mas o que essas leoas perdem em termos de fertilidade ganham em força e domínio. Elas são em média mais fortes e maiores que as leoas normais, possivelmente devido aos mesmos níveis hormonais que causam o crescimento das jubas. Essa força adicional pode ser um trunfo durante caçadas e confrontos com outros predadores. Então, o que inicialmente parecia uma anomalia científica se revelou um estudo fascinante sobre a adaptabilidade e a complexidade dos leões. As leoas com jubas desafiam as normas estabelecidas, mostrando que a natureza sempre tem novos mistérios para nos surpreender. Essas leoas são mais um ponto inflexível da diversidade genética e da resiliência dos grandes felinos. Elas nos lembram que mesmo na paisagem mais conhecida, há sempre algo novo a ser descoberto, algo que desafia nossas expectativas e amplia nosso entendimento do mundo natural. À medida que a pesquisa avança, uma das questões mais intrigantes é se a presença de jubas em leoas tem uma ligação genética específica. Os cientistas têm se debruçado sobre o código genético desses felinos buscando padrões e respostas. A genética é uma ciência complexa, repleta de mistérios e surpresas. No caso das leoas com jubas, a investigação se concentra em alelos recessivos e dominantes. Esses alelos são como instruções genéticas onde certas características podem permanecer ocultas por gerações até encontrarem a combinação certa para se manifestarem. A teoria mais aceita sugere que a condição das leoas com jubas pode estar ligada a um conjunto de alelos recessivos. Esses alelos, quando presentes em ambas as cópias do gene herdado, dos pais no caso, podem levar ao desenvolvimento de características masculinas como a juba. Nós encontramos evidências de que esses traços podem ser passados de geração em geração, mas apenas se ambos os pais carregarem os alelos recessivos necessários é que essa condição se manifestará fisicamente. Algo semelhante ocorre com os leões com albinismo ou leucismo, por exemplo, que seria a falta ou pouca pigmentação na pele e nos pelos. Isso explicaria a raridade do fenômeno,
já que é preciso uma combinação específica e pouco comum para que uma leoa desenvolva uma juba. Estudos no delta do Okavango demonstraram ter conseguido rastrear um possível bando original, onde esses genes teriam se originado. Ao que tudo indica, seriam 4 gerações anteriores à de Mamoriri, do bando que seus pais eram originários na verdade. Mas esses dados ainda estão sob uma baliza mais profunda. Por outro lado, também existe a possibilidade de mutações genéticas aleatórias. A natureza, afinal, adora uma boa surpresa, não é? Mutações podem ocorrer espontaneamente, resultando em características inesperadas, que no caso das leoas com jubas, podem oferecer um vislumbre das vastas possibilidades genéticas escondidas nos grandes felinos em um futuro próximo. Atualmente, estima-se que existam apenas algumas dezenas de leoas com jubas em todo o continente africano. Elas são encontradas principalmente em áreas como o delta do Okavango e a reserva de caça Moremi, também em Botsuana. Os estudos sobre essas leoas são relativamente novos, mas em crescimento. Pesquisadores de várias instituições ao redor do mundo estão colaborando para entender melhor esse fenômeno. Eles coletam dados, realizam exames de sangue e até utilizam tecnologia de sequenciamento de DNA para desvendar os segredos dessas majestosas criaturas. Exames de imagem chegaram a ser feitos em algumas dessas leoas, pois acreditava-se se tratar de um caso de hermafroditas, quando um único indivíduo carrega a aparência de ambos os sexos, macho e fêmea. Em alguns casos, imagens dos seus órgãos internos podem definir se macho ou fêmea predominam no indivíduo. Porém, os exames de imagem indicaram que os órgãos reprodutores das leoas estão presentes, de tamanho normal e saudáveis, apenas com óvulos menores em algumas delas, as tornando inférteis devido ao alto nível de testosterona, como já citamos. Esses esforços são cruciais não apenas para a ciência, mas também para a conservação. Entender a genética das leoas com jubas pode ajudar a preservar a diversidade genética das populações de leões, garantindo que esses magníficos animais continuem a prosperar. Estamos apenas começando a entender a complexidade dessas leoas. Cada nova descoberta nos aproxima de um quadro mais completo sobre a genética dos leões e as implicações dessas características únicas. Em 2022, outro caso de leoa com juba explodiu no meio selvagem, porém dessa vez em um zoológico. Uma leoa no zoológico de Topeka, Kansas, em Estados Unidos, apresentou as mesmas características de Mamoriri, e mais estudos estão sendo feitos para aproximar os dados de ambos os casos e solucionar esse mistério. Agora você pode estar se perguntando, qual é a grande lição aqui? Além de que a natureza é uma piadista que adora brincar com nossas expectativas. A verdade é que essas leoas com jubas nos lembram que o mundo natural é infinitamente surpreendente. Elas desafiam nossas percepções e nos forçam a reavaliar o que sabemos sobre a vida selvagem. Elas são um lembrete de que a ciência está sempre evoluindo e que há sempre algo novo a ser descoberto, mesmo das espécies que pensamos conhecer tão bem. Mamoriri e suas semelhantes são mais do que uma curiosidade biológica. Elas são símbolos da diversidade e resiliência da natureza. Elas nos mostram que mesmo nos lugares mais selvagens e indomáveis, a vida encontra maneiras de nos surpreender e ensinar. Então, da próxima vez que você ouvir um rugido no meio da savana, pode ser uma leoa com uma juba tão magnífica quanto a de qualquer leão. E enquanto a ciência continua a explorar esse mistério, podemos apenas nos maravilhar com a complexidade e a beleza da natureza. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais histórias incríveis da vida selvagem. Obrigado por assistir, até a próxima.